Olá, mais uma edição do Código de Mestre. Hoje aqui contamos com a presença ilustre da Mariana Magalhães. Uma referência para mim e outra jiu-jiteirinha aqui que diz que luta, mas nunca vi. É que nem cabeça de bacalhau, a gente sabe que existe, mas nunca viu lutar. Mas, obrigado por estar aqui, viu? Uma honra. Quem senta nessa cadeira é mestre em alguma coisa. E eu tenho você como uma pessoa, uma referência, não só no esporte, né? Até recentemente a nossa produção de marketing aqui, propaganda, fez um vídeo aí ao qual eu falei, eu admiro atletas profissionais de verdade, sem demagogia, sem hipocrisia. Eu gosto do esporte. Meu auge acho que foi um título municipal de vôlei aqui nos Jogos Escolares. Não joguei handball por salto também no regional, lutei judô e tal, mas nunca fui um atleta profissional, né, em nenhuma modalidade. Gosto do esporte até hoje, pratico. E eu vejo o atleta, né, o atleta profissional, eu sei que você ultrapassa um atleta profissional, até porque você é uma empreendedora, e é isso também que me admira. Mas pela força, né? Pela resiliência, E esses são os aprendizados que eu levo para a vida, né? Eu vejo e agradeço porque minha filha é uma aluna sua e eu tenho uma paixão pela minha filha, incalculável. Eu tenho que falar pouco, senão eu vou chorar, né? E você dá muitas lições, coisa que até às vezes nós não conseguimos dar, nossos pais não conseguimos dar, e regularmente eu estou meio afastado, né, da presença lá, mas já vi N lições, não só do jiu-jitsu, né, mas de vida, que para mim isso é impagável, e isso eu tenho certeza que falta muito na sociedade hoje, né? Você arruma as crianças porque os pais desajustam todas elas, né? Então, Mari, mais uma vez muito obrigado, você é uma menina admirável, e fale um pouco mais sobre você, professor de educação física, atleta, fala um pouco, por favor. Primeiro, eu que agradeço, né, o convite de estar aqui. Eu fico feliz quando eu consigo falar e mostrar um pouquinho do que eu faço para o esporte, para o jiu-jitsu, para as crianças, né, para quem me segue, que é nada mais que a minha vida, é a minha profissão, né? O jiu-jitsu hoje é a minha profissão. Mas, bom, meu nome é Mariana Magalhães, vou fazer 40 anos esse ano, quarentou. Já não é mais uma menina. Não sou. Eu sou professora de educação física. Você formou onde, Mari? No CEUNSP. CEUNSP, em Salto. Quando? Olha, eu entrei na faculdade com 17 anos. E o que te levou a fazer educação? O esporte? Eu já nasci no esporte, né? Eu nasci na capoeira, karatê. A hora que eu tava no... Era no Jiraya, sempre foi. Era um moleque. E aí, quando eu saí do colégio, com 17 anos, a gente foi naquela feira de empreendedorismo. Lá no CEUNSP. De profissões que as professoras orientavam, minhas amigas não sabiam o que ainda fazer. E eu não me via em outra coisa, a não ser na educação física. Aí eu já entrei para fazer educação física. Eu confesso que eu tive essa... Quase, sabe assim? Sim, né? Sempre gostava muito de esporte. Porque gosta, né? E aí eu me formei. Quando eu me formei, tava na faculdade, conheci o jiu-jitsu. Com 18 anos eu iniciei o jiu-jitsu. Você tava lá na faculdade. Eu já tava na faculdade, Quem te apresentou o jiu-jitsu? Foi um amigo muito próximo. Ele ia treinar, eu fazia capoeira até então. E aí eu via o jiu-jitsu rolando na sala do lado. Ah, tá. Eu falei, eu quero fazer isso daí. Onde era isso? Era em Itu, na Alfa. Tá. Na Alfa, era na avenida principal ali. Onde tem o McDonald's. Marginal. Na Marginal tinha uma academia e eu ia fazer capoeira lá. E eu via o jiu-jitsu, só que eu olhava, não tinha nenhuma mulher toda vez que eu ia. E aí até que um dia eu comentei com esse meu amigo, eu falei, poxa, eu queria experimentar o jiu-jitsu, eu acho que eu me identifiquei. Aí ele falou, vamos treinar, eu te levo. Aí eu comecei, aí não tinha mulheres, daí eu falei, eu vou continuar mesmo assim. É difícil, né? Bem difícil. E até porque eu tinha um namorado que não me deixava treinar. Tá. E aí eu larguei dele, e aí eu comecei a treinar. Então, o seu amor pelo jiu-jitsu foi mais forte que o namorado. Foi, com certeza. Foram alguns namorados por causa do jiu-jitsu. Mas você sabe que quando eu conheci o meu ex-namorado, a primeira coisa... aí do Gil aí, né? Eu quero que Sim, quando eu comecei, ela já era referência, porque ela era a única mulher.
Isso, Na quantos época. anos você tinha? Quantos anos vocês? Eu tinha 9. Ah, Mari, eu não sei. Imagina. Ó, eu esse ano eu completo 9 anos de faixa preta 9 anos. Eu comecei com 9, ela tem e 9 anos de 20 preta. e 25 anos de jiu-jitsu. Que legal. Então, Eu acho que quando eu comecei você já era azul, né, Mari? acho que sim, né? Eu tenho um Acho rolezinho que de era jiu-jitsu, né? O Maurício Carra, um amigo íntimo. Quando ele começou a lutar na Gracie Barra, em Campinas, eu tava junto. Lá no dia, assim. E aí eu sempre dava uns rolazinhos, né? Só que daí eu fui para trabalhar em São Paulo, aí me afastei. Depois ele veio, ele já começou a dar aula, acho que na faixa roxa, marrom, ele começou a dar as aulinhas dele na academia lá. E aí eu ia, mas eu nunca tive uma sequência, sabe assim? Sim. Mas eu gosto. E só que eu sou muito encurtado, né? Então. E daí, quando eu tinha 18 anos, eu sempre fui muito magrinha. Só que eu sempre tive outras habilidades, né? Eu era rápida, como eu vim Uma da capoeira. magra com um triângulo, né? Isso. Mortal. Flexível, sempre treinei musculação, porque quando eu tinha 13 anos que eu vim embora para Salto, eu comecei a jogar vôlei também, então o Edmur já me colocou na musculação. Então eu já tinha um preparo, né? Sim. Só que eu era mais leve do treino e eu sempre ali sofrendo no treino, sendo amassada, exato. Até que eu começou a chegar mais meninas e era mais legal quando eu treinava com menina. Só que a mulherada é difícil, né? A mulherada acaba não entendendo um pouco. Elas entram muito em rivalidade no jiu-jitsu. Sim. Não é igual o homem, que faz um treino aqui. Não só no jiu-jitsu, né, bebê? Exato, em tudo. E no jiu-jitsu, elas não conseguem, às vezes, separar isso, né? E hoje, É sempre querendo o que eu tento é falar pra mulher apoiar a outra, ajudar a outra, né? Não falar, assim, vai, chegou uma aluna nova, vem, Sim. vou te bater. Ela não vai mais voltar, Sim. né? Então, hoje é o que quem a gente consegue encontra... pensar e dessa forma consegue atrair mulheres. Eu acho assim, mais uma vez, parabéns e obrigado, porque assim, quando você é a referência na sua academia, né, a professora, é faixa preta, isso dá um pouco mais de conforto para uma mulher chegar lá. E eu falo que o legítimo empoderamento, eu vejo isso muito com a minha filha hoje, que está com 14 anos, e eu quero que você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que um homem médio já não domina mais ela. Não, Um homem médio, né? Nem um homem grande. Se ela souber usar as técnicas e souber usar na hora certa, um homem que não tem técnica, só tem força, também. Sim, então esse, na verdade, eu me sinto seguro, né? Porque a gente, ainda mais na qualidade de advogado, a gente vê algumas mazelas, Eu imagino. né? É difícil. Amanhã eu vou dar uma aula de defesa pessoal na minha academia, tô esperando mais de 50 mulheres. Incrível. Mulheres que nunca pisaram no tatame. Não é mulheres que vão chegar lá de kimono pra treinar. Sim. É mulher que de repente sofre em casa, é mulher que não sabe se defender de um marido bêbado, é uma mulher que não sabe nem um diálogo, para de mexer comigo, eu não gosto, não sabe se colocar, não sabe se posicionar. Sim. Então amanhã eu vou dar uma aula. Eu acho que assim, quando você tem um refinamento dessa arte marcial, né? Você se sente segura. Você nem precisa falar pare, né? Exatamente. Então você está plena, né? Igual as pessoas às vezes até falam que no meu Instagram tem de tudo. Ah, quando você vai pra praia, você posta você de biquíni no seu Instagram. Imagina quantas mensagens não chega. Não chega uma. Porque eu sei me colocar. Sim. Se chegar uma mensagem de repente que eu não gostei, amigão, qual que é a sua? O Instagram é meu. Aqui, o que eu tô colocando é um dia que eu estou curtindo. Eu não quero a sua opinião. Sim. E você tem a sua vida pessoal Não, e deve se manter nela, né? Então, nem o meu marido se preocupa, porque ele sabe que não hoje tem ele é esse problema. já quase um faixa preta já. Você tá judiando dele, você não quer dar faixa preta pra ele, né? Tem alguma questão pessoal que você pode revelar aqui agora ou não? O Elton fez exame pra preta esse ano, mas ele ficou ainda na marrom. Ele chegou a fazer um exame? O Elton tem muito tempo de treino de jiu-jitsu, até mais do que eu, se for ver. E ele também é um professor de kickboxing, né? Sim. Ele já é da luta. Porém, o faixa preta, ele precisa ter todas as qualidades ali alinhadas para pegar a faixa preta. Quais são elas? Poxa, não só dentro do tatame, sabe? É fora do tatame. Mas tem um protocolo, tipo quase um manual? Na assim? nossa equipe tem. Isso é de cada equipe também? Primeiro de tudo, tempo pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, né? O tempo da marrom para preta, ele já tinha, que seria 1 ano no mínimo, né? Ele já tinha.
Só que o meu professor e meu mestre, a gente prefere segurar de marrom para preta mais um tempo, porque, é uma preta da AOA, da Academia Octávio de Almeida. Então, não é um preta de qualquer lugar. Então, a gente precisa saber se esse preto está apto, né? Sim. E aí, tem que fazer alguns estágios, tem que dar aula, tem que entrar em algumas competições. Ele vai ser a primeira preta? Ele vai ser o meu primeira faixa preta. Então, por isso que ele vai sofrer um pouquinho mais. Isso é legal. E não é porque ele é meu marido, né? Porque todo mundo fala, coitado, os meus amigos árbitros, Mariana, dá logo a faixa preta pro cara. E ainda mais que ele... Vamos fazer um corte, tá? Isso não vai passar, não. Mas ainda mais que ele é duro, né? Ele é bom, ele é forte, então ele é já um faixa preta. Só que eu queria que ele sentisse ainda esse último ano dele de marrom na competição, que ainda ele não me mostrou. Tá. E ele já competiu algumas vezes? Jiu-jitsu não, só kickboxing. Então... E fale das suas competições, né, Vivi? Vou falar. Porque isso é importante. Tá chegando o Mundial aí, não tá? Tá chegando, Mundial, Las Vegas. Parabéns, viu? Eu fico cada vez que eu ia lá e você trazia uma medalhinha do Mundial, eu falava, essa é casca grossa. Poxa, nem fale. Então, aí, voltando lá atrás, o jiu-jitsu, iniciei, sempre mais leve do que todo mundo. E aí, fui graduando, fiquei bastante tempo na faixa branca. Hoje em dia nem se fica mais o tanto tempo que eu fiquei. Fiquei 4 anos de branco. 4 anos de branco? 4 anos de azul. Acho que eu era meio desacreditada. Eu falava, vamos segurar essa menina aí pra ver se ela quer mesmo. Sim. Mas eu nunca liguei pra isso, tipo, eu não tava ali pra graduar ou pra querer ser melhor que ninguém. Gostava de me desafiar, eu gosto até hoje, né? Sim. E aí, quando eu entrei na marrom, eu falei, eu quero viver do jiu-jitsu. Só que pra viver hoje do jiu-jitsu, você precisa fazer seu nome, você precisa se dedicar 100%. São desafios e tem que ter uns títulos também, né? Porque as pessoas te validam pelo brasileiro, pelo paulista, pelo mundial. Com certeza. Porque quer ir lá e você aprender. Você só faz o seu nome competindo. Sim. Você não vê um professor famoso que não foi campeão. Sim. Não tem como. E você não vê um professor bom que não luta campeonato. Porque você foi testado de verdade, né, num campeonato. Exato. Né? Acho que não tem como você ensinar sobre algo que você não passou. Exatamente, né? é a forja que a gente fala, né? E daí eu sempre vim competindo, desde a faixa branca, competindo. E quando cheguei na marrom, falei, quero trabalhar com isso. Só que como que eu vou trabalhar com isso? De que jeito? Qual vai ser o meu público? E aí eu falei, eu sempre gostei de criança, eu dava aula de natação pra criançada, né? E, meu público vai ser feminino. Achei legal tudo, mas não era realmente o que eu queria pra fazer o negócio crescer. Isso antes da inauguração da Não, do seu CT, antes, eu passei por muito antes. Eu trabalhei na Corpusão, eu trabalhei na N1. Dando aula. Eu trabalhei dando aula na minha garagem, eu dei aula de jiu-jitsu em todos os lugares, sempre trabalhando para alguém. Tá, né? Tá. O João Paulo, da Move, quando abriu a Move, Mari, a gente sempre foi parceiro. A gente é parceiro desde a época de faculdade. Eu e o João Paulo. Eu lembro de você na Move, no jiu-jitsu. Primeira coisa que quando ele foi abrir a Move, ele falou, Mari, você vem comigo? Vou. Saímos da outra academia e a gente foi pra Move. Tava tudo bem, a academia cheia, o tatame cheio de aluno, o espaço tava ficando pequeno, eu já tava começando a ficar incomodada com algumas coisas, enfim. Pandemia, né? Eu lembro disso. Pandemia, daí eu falei, o que eu vou fazer? Não posso treinar. Comecei a receber pelo governo um valor que não pagava meu aluguel. Eu falei, não, Mariana, você precisa sacudir. Aí eu tinha várias alunas, a gente treinava na praça e a gente começou a andar de bicicleta. Porque eu precisava treinar. Um monte de gente começou a andar de bicicleta. Porque precisava suprir e precisava fazer alguma coisa. Eu falei, a pandemia, o Covid não vai me pegar. Eu pensava nisso também. Tem que estar bem de saúde. Eu tenho que estar bem de saúde, exatamente. Se eu ficar aqui, vai acabar com a minha saúde física e mental, parada aqui. Sim. Minha mãe, para de andar pra lá e pra cá. O Elton, fica quieta, Mariana, não tá vendo, Você o mundo parar. parou. Eu não vou parar. Se tiver que me pegar, pega, mas não vai. E aí eu comecei a pedalar. Vai ter que correr pra me pegar. Sim. E eu tô preparada, vai ter que correr muito. Vai ter que correr muito, E aí eu sempre já tinha na minha mente montar um tatame igual do meu mestre, pra mim seguir o mesmo princípio, porque eu sou uma filial da AOA de Itu. Tá. Então eu sou padrão. Na minha academia, kimono branco, igual eles. Meu tatame é branco. Todas da AOA são assim, né? O kimono branco Era pra ser todas, né? Mas tem algumas OAs que liberam. É porque é difícil, não é fácil, sabe? Tá. Às vezes eu chego a perder aluno, porque chega lá de kimono preto e eu falo que tem que ser branco, o cara vai embora. Ele não entende ainda isso.
Porque é uma cultura, E era uma né? coisa que eu queria perguntar pra ela, porque assim, quando eu a conheci, éramos alunas, né? E qual é a diferença, Mari, que você vê hoje? Porque no momento que a gente é aluna, a gente tem várias percepções, né? A gente pensa no método, a gente pensa na qualidade de quem tá treinando ao seu lado, não só do professor, mas dos colegas de treino. Mas e aí, quando você mudou? Mudou a chavinha pro empreendedor, né? Tipo, saí do lugar de aluna, agora eu sou uma professora com uma academia, isso aqui precisa vingar, eu preciso também ganhar dinheiro. Na verdade, eu sou aluna ainda, né? Sim, mas... Eu sou aluna. O meu primeiro princípio ali é ser aluna para sempre. Porque é ali que eu aprendo tudo que eu preciso para me empreender e para me levar na minha academia. Então eu não paro de treinar. Eu treino profissional segunda, quarta e sexta. Lá no SUCT. Não, lá em Itu, na academia do meu mestre. Então eu vou pra lá, eu treino. Não Hoje perdeu no a treino referência. tinha 18 faixas pretas no treino. Eu conheci o Renato, que ele pegou a faixa preta com você. Sim, é Ele da tá- fábrica, né? É. Então, por exemplo, primeira coisa, para mim poder dar aula, para mim poder estar competindo, para mim poder estar com o meu nome sempre em evidência, eu preciso estar treinando. Tá bem. Isso é uma meta minha, não Sim. posso deixar de treinar. E daí, quando eu resolvi abrir o meu espaço, a primeira pessoa que eu fui falar foi com o meu mestre. Falei, mestre, chegou a hora de eu abrir, eu consegui um negócio muito legal, eu vou abrir um CT, vai ser assim, expliquei pra ele me deu um super apoio, ele falou assim, mas você vai abrir quando? Eu falei assim, então, eu já tô vendo um lugar, ele falou assim, mas um lugar agora, né, que a gente tá em pandemia. Plena pandemia, no auge da pandemia. E aí eu sempre passava em frente onde é o meu CT e via lá escrito Automecânica Dojo. Eu falei, meu Deus, esse lugar chama Dojo. Dojo. E é uma oficina mecânica, é o lugar que eu via que dava certo pra eu montar o meu Era tatame. um japonês que era o mecânico? Era. E eu fui entregar o convite pra ela, aí eu vi um carro na frente do CT, o CT fechado. Eu falei, vou bater, né? Fui batendo, nada. Aí eu mandei mensagem, ela não viu. Aí ela, minha casa na frente. É, eu já... Ai. Esse é privilégio. Aí eu já tinha ido embora, eu, ai, que droga. E daí, por Muito exemplo, legal. eu falei, nossa, eu queria tanto esse lugar. E pum. Passei na outra semana, uma placa, aluga-se. Eu falei, não acredito. Peguei o telefone, da hora, parei meu carro, liguei. A hora que atendeu, eu reconheci a voz do dono. O dono do prédio, onde é a minha academia, é um conhecido amigo meu, que eu era amiga do filho dele, enfim. Nossa. Falei, oi, tudo bem? Aqui é a Mariana, né? Ele, oi, tudo bem? Eu falei, ele falou assim, vamos ver hoje. Eu falei, tô aqui. Ele, tô indo aí. Abriu, a hora que ele abriu, Coisa de Deus. eu já Brilhou, imaginei assim, ó, tatame. Já viu a sua academia como está agora? Eu visualizei, exatamente, né? Só que a hora que eu falei, eu fiz tudo isso sozinha. A hora que eu cheguei na minha casa, falei pro Elton, falei pra minha mãe, a hora que eles foram lá, nossa, mas isso aqui era uma oficina, olha como tá isso aqui, olha esse chão que ruim, olha essa parede. Eu falei, Calma. pessoal, calma, vai ficar bom, confia. Não, Até porque o chão o tatame esconde, né? E aí foi tão legal que, por exemplo, o meu professor falou assim, ó, Má, eu tenho um piso aqui que era da minha academia, vê se te serve. Serviu. Foi. Medida perfeita. Pá, encaixou. Ele falou, tem um balcão também. Coloquei, envelopei o balcão, top. Minha amiga, Má, vou te dar o bebedouro de presente. A outra, Má, vou te dar a fachada. E aí, A outra, vou te dar as cadeiras. A hora que eu vi, tipo... Acontecendo. E eu tenho uma parceria super legal com a Prime Sports. Falei, Fabiano, vou montar minha academia assim, preciso de tatame e tal. Dele, tá bom, o saco de pancada, tudo. Fechamos, montei. E aí eu falei, agora eu preciso marcar a inauguração, né? Aí voltou da pandemia, porque teve 2 paradas, né? Sim. Voltou e eu trabalhando pra abrir. Não, 6 de março, vamos inaugurar. Mestre, data, todo mundo. Tinha mais de 50 pessoas convidadas, ia ser jornal. Mandou fechar tudo de novo. Daí eu falei pro mestre, e agora? Tinha contratado o espetinho pra ficar lá na frente. O espetinho falou, a gente não vai. Eu falei, não, tudo bem. Não posso fazer nada. Mas falei, os lutadores vão. Os amigos vão. E aí inauguramos com meia porta, assim. Acabou o treino, a gente tirando foto, chegou a polícia. A GM. Que eu também conhecia. Oi, Mariana. Parabéns. Sua academia ficou sensacional. Agora, vocês já tiraram a foto? Já? Então, Mariana, manda espalhar.
Tá bom. Falei, pessoal, obrigado pela presença de todo mundo, na frente, né, do GM e tal. Aí espalhou, foram embora. E aí eu comecei a pensar, falei, agora eu preciso trabalhar para colocar aluno aqui. Eu já tinha, né, um pouco de aluno, né, só que tava tudo parado. Falei, quem que vai voltar treinando de máscara, cada um no seu quadrado, né? Jiu-jitsu. Na almofada. Nossa. Joelho na barriga, volta, na cadeira, joga a cadeira para cima, volta. Porque a gente inventou 1000 coisas, né? Eu me desafiei assim, eu dava aula online, na frente da... Teve um dia que tinha 300 pessoas na minha aula. Na sua aula. De Gil. Olhando, vendo eu fazer com boneco, tipo, sabe? Hoje eu penso, poxa, que loucura, né? Que loucura. E aí, agora em março, fez 4 anos do CT, graças a Deus, tudo certo. Nossa, hoje... quase a idade do amor. É muito legal, né, isso. Eu acompanhei de perto isso aí, por isso que esse prestígio que eu tenho com você, né? Acho que a Isabela chegou lá e o Antônio nesse comecinho, sim, início. Né? Que nós mudamos para Salto, né? E aí, eu gosto. Eu tenho crianças que vieram comigo da Move e estão lá hoje, se deixar me batendo, entendeu? Joãozinho, Isa, que é uma turminha que tá da adolescência aí, que estão chegando. E essa semente que é maravilhosa, né? Imagine a hora que vai acontecer, é uma profecia. Você dá uma preta para um aluno desse, né? Que lógico, tem o seu marido, mas essa sementinha você plantou lá desde o começo, tantas sementinhas, né? Exato. E certamente esses alunos seus chegar numa azul, vai ser uma azul diferente, né? E assim, é 1% que chega na preta, né? Sim. Eu já dei aula para muitas crianças, muitas. Eu ando pela cidade, oi tia, oi tia, oi tia. Eu vou no supermercado, assim, tipo, eu sou parada no mínimo 10 vezes. Criança, adolescente, né? Porque acaba marcando a vida ali da criança. Só que, a mãe e o pai, agora não dá mais. Tira. Afasta. Ou então a criança se frustrou por alguma coisinha, tira. E você acha que mudou? Porque assim, eu lembro que quando eu comecei, inclusive com a minha mãe mesmo, né? Havia um certo... Sua mãe não lutava? Não, pelo contrário. Preconceito. Eu tinha que fazer coisas de mulher, né? Então, na época, tinha muito isso. Até porque, como a Mari falou, não tinha mulheres treinando. Então, eu lembro que foi uma luta, mesmo para conseguir treinar. Você acha que isso mudou de lá para cá? Olha só, mudou e não mudou. O sonho da minha mãe era ter uma filha bailarina. A minha mãe também. E aí, ela até então... A gente esgrima, né, Mari? Até então, eu lembro que eu era bem pequena, meu avô me levava num clube que tinha um balé e tinha o karatê. E como era meu avô que me levava, ele ficava no boteco e eu ia pra sala. Aí, ele achava que eu tava indo no balé. Eu tava no karatê. Minha mãe só descobriu quando teve o meu primeiro campeonato de karatê. A minha mãe foi a mesma coisa, porque na época, quando eu conheci a Mari, a gente treinava na outra academia. E ela tinha um visor de vidro. Lembra disso? Ali na Henrique Viscardi? Tinha um visor de vidro. Aí minha mãe passou de carro e viu eu correndo de kimono. O kimono do Elton. Eu tinha um aluno que tinha um filho da minha idade e ele me deu o kimono. Ai, que louco. E aí tinha uma moça na academia que lavava as coisas e ela levava pra lavar o kimono e me devolvia no dia do treino. Porque eu não levava o kimono pra casa. Daí a minha mãe descobriu que eu não estava no balé, estava no karatê. E aí depois eu fiz capoeira também por muito tempo, gosto muito também. Chegou a trocar os cordões? Sim, sou instrutora de capoeira. Ave Maria. Sou o cordão trançado. Isso deve dar muita habilidade pro Gil, né? Sim. A cintura, flexibilidade, agilidade, eu tenho tudo isso que veio da capoeira, né? Você poderia dar aula de capoeira também hoje? Sim, eu já dei até aula de capoeira. Uhum. E daí a minha mãe começou a entender, e aí quando eu entrei no jiu-jitsu, ela... Mariana, você vai lutar? Vou. Ela foi... Um dos primeiros campeonatos que eu lutei foi aqui no ginásio de esportes em Salto. Eu era faixa branca. Eu lembro que eu ia lutar com uma menina de Porto Feliz, que a gente sempre treinava, ela era bem dura. Era poucas meninas da região que vieram pra lutar. Sim. E eu fiz 2, 3 lutas e ganhei. E a minha mãe tava lá. Daí minha mãe falou assim, meu Deus, eu quase morri. Eu não vou mais te assistir.
Daí eu dá uma falei, adrenalina. Daí eu fiquei meio pensando, meio chateada na época. Falei, poxa, minha mãe não vai me assistir. Mas hoje que eu sou mãe, eu entendo Eu ela. ia até fazer essa pergunta, né? Eu Eu como vejo mãe... muito mais o Elton, né? Ele fica louco. Fica, pai, fica. Ver você, eu acho que você tá muito envolvida no... Eu não daí você- posso, na verdade, eu não posso me envolver muito, né? Sim, Porque, ou eu tô arbitrando um campeonato, ou eu tô coordenando. Então, organizando. nossa, a filha dela lutou, ela ficou pulando lá. A minha Uhum. vontade é de gritar. Quando eu tô de terno e gravata arbitrando e a Manuela tá lutando, que eu não consigo olhar, aqui a minha gravata aperta no meu pescoço. É bem ruim isso pra mim. E já aconteceu de você estar arbitrando num tatame e ela tá lutando no outro, assim? Sim. Eu tive que virar de costas, senão eu não consigo Porque você arbitrar. não consegue concentrar. E é uma briga, né, ali, eu acho que... Exatamente. Tipo, vou olhar aqui, vou olhar. Aí E ali você tá trabalhando, né? não você não posso tá- errar, né? Sim, Então, se eu tirar o foco dali, provavelmente eu vou errar. Ainda mais porque o emocional tá me pegando ali. sim. Então, ela também já luta sabendo disso, né? Pra Manu, a Manu também luta. A Manu luta desde 3 aninhos. E ela já sabe que ela vai lutar e eu não vou estar lá gritando pra Sim. ela. Às vezes nem olhando. Sim. Por isso que o pai dela fica louco lá Ele gritando. fica louco. Fica, briga com o juiz, briga com quem tá do lado. Eu quase briguei com a juíza no último. Ele chamou o Tô juiz de brincando. mocorongo. E o Elton fala alto. Aí veio o juiz, o árbitro, amigo meu, Mari, seu marido me xingou lá, falou alguma coisa, mas ele... Vou te explicar a situação pra você ver como ele estava errado. Eu falei, não, eu acredito que ele esteja errado. Não tô defendendo ele. Na montada, quando você tira a pessoa da montada, não é nada, é só inversão. E o Elton, cadê o ponto? E o árbitro não deu, porque não teve ponto. A Manu tirou a garota da montada. Cadê o ponto? Aí ele gritou, cadê o ponto, seu mocorongo? Aí o árbitro veio me explicar a situação. Ah, sim. Eu falei, não, pode deixar, vou É, fazer. porque é bem difícil essas questões de arbitragem, de pontuação, difícil. né? E principalmente quando rola emocional, né? Não, mas quem tem tá como. de fora, eu falo por mim, vocês, né? Você lutou, você Não, é é igual profissional. Mas é difícil você saber as regrinhas. Ah, montou um ponto, 2 pontos. Regrinhas então... não, é uma regra difícil. Todo E tem fim uma de- subjetividade Tem que também. estudar a regra. Igual eu falo, as pessoas me xingam quando eu tô arbitrando, ou professor na grade querendo brigar comigo na hora da luta. A primeira coisa que eu falo, oi professor, boa tarde. Que faixa que o senhor é? Faixa preta. Então o senhor sabe regra. Porque se não souber regra, Eu nem escuto. não vamos nem discutir. É, sim. Então eu já tenho esse diálogo É. pronto. E tem que ser dúvida, né? Porque Teve senão- um que eu falei, oi professor, boa tarde. Qual é a sua faixa dele? Por que você quer saber? Eu falei, não, calma. Só quero saber pra ver se você estuda a regra ou não. Porque hoje, um atleta tem que estudar a regra. E o faixa preta tem um... O faixa tem preta que- é obrigado. É obrigado. Obrigado. Então, se ele falar pra mim que ele não é um preta, eu vou falar pra ele, vai estudar a regra, Depois de conversa. educadamente. Sim. Agora, se o faixa preta, professor, tá ali me xingando porque ele não sabe a regra ou tá com a dúvida, aí eu já falo, Tem opa, esse público e tem o público dos pais que nunca viu jiu-jitsu, nunca vai ver isso e que eu quer pergunto, discutir. oi professor, a hora que eu já te abordo, oi professor, aí ele fala, ele é meu filho, eu falo, então depois a gente conversa. Já tem outra conversa. Porque vem a emoção, vem Sim, tudo. Total. E dá uma adrenalina violenta. né? Último campeonato, um rapaz falava assim, filha, finaliza, porque se depender da árbitra, a gente vai perder. Ele falava. A gente vai perder, né? Ele que tava lutando lá. Daí eu queria rir, né? Sim. Só que eu não posso rir, não posso xingar. Só que eu dou uma olhada, assim, tipo... Eu adoro. Dou uma olhada pra ver se a pessoa entende que ele está atrapalhando, né? Porque Sim. não é fácil estar ali no meio arbitrando, Até né? no dia a dia da academia tem uns pais que se exaltam ali, né? Tem. Ontem tinha um assobiano na aula. E o filho olhava. Falei, pai, mais um assobio vai pagar 10 na frente de todo mundo. Aliás, isso de pagar 10 eu achei mágico no dia da troca de faixa, né? Lá em Tu. Eu tenho gravado, depois não sei se eu passo pra você. Que essas coisas que me cada vez mais falam assim, tá no lugar certo. Eu adoro Otávio, né? Nessas questões da rigidez dos valores. E a sociedade tá se perdendo nos valores. Ali você né? não negocia valor com ele, não. Não, tá se perdendo. E aí aconteceu lá que teve a troca de faixa, né? Todo mundo. E acho que tinha uns 300 atletas lá. Tinha bastante. No ginásio, na quadra inteira. Aí marcou, nem lembro, acho que 3h30, 2h30. Aí todo mundo lá, aí começou a chegar a galera atrasada. Aí o primeiro que chegou, ele, não. Espera um pouquinho aí. Faz favor, espera um pouquinho. Todo mundo, os 300, todo mundo vai pagar agora porque tá chegando atrasado. Aí tem parece um mar assim, né?
Mas Aí começou a chegar. Aí cada um que chegava atrasado, pagava. Aí ia pagando. E é isso pra mim que faz sentido, porque não é só a luta, né? Meu querido, você tem que respeitar o horário. Mas É só isso. E eu sou... É o que eu falo pra vocês. Eu venho dessa escola, né? Essa escola. O meu mestre, ele é mais que meu mestre. Ele é um pai, assim, que eu não tenho há muito tempo, né? A gente, além dele ser meu mestre, a gente é amigo, a gente conversa, a gente troca ideia. Eu sei quando ele tá bem, quando ele não tá. Sim. Agora eu sou a personal dele, ele tá treinando, tá super bem, né? E ele passa esses valores sem dúvida. Ele não vai falar, vai ser assim. Não, é assim. Pronto. É assim que tem que ser. É horário certo. Campeonato, igual sábado e domingo, é a primeira etapa do Paulista. Primeira chamada está para 9h30. 9h29, ele pega o microfone, pede pro pessoal ficar em pé, toca o hino nacional, começa. Acabou. Independente se tá chovendo, se não tá, se chegou fulano, se não chegou. Chegou, acabou. Mas isso é uma das coisas que eu, assim, como eu treino jiu-jitsu há um tempo já, né? Foi uma das coisas que eu vi mudar, né? Ao decorrer das academias que eu passei. Porque como meu pai mudava muito, então toda cidade era uma academia diferente. E era uma equipe diferente. Era uma equipe diferente. E quando eu voltei, eu senti isso. Eu até tava conversando com a Carol, que hoje é sua aluna, né? Que a gente treinou junto em uma outra academia. E ela falou, Amanda, lá parece que a gente voltou uns 10 anos. Porque a gente tem tudo, os valores, o respeito com o tatame. Que não se perde, que né? não se perderam. Que algumas equipes são meio hoje, flexíveis. Então, o que acontece com o jiu-jitsu hoje? Voltando naquela outra pergunta que você me fez, se eu vejo essa diferença. O jiu-jitsu hoje, ele tá comercial. O mestre fala, ele está corrompido, né? Hoje o jiu-jitsu vai ser matéria na faculdade. O jiu-jitsu hoje, ele tem que ser comercial. Não dá pra ser mais aquele jiu-jitsu de antigamente, que era porradaria franca, que era... Não, hoje vai entrar na sua academia, você vai querer a família inteira dentro da sua academia, né? Só que não mais só o competidor, exatamente. Né? Só que a equipe acaba visando o dinheiro, né? Então, tem professor, eu conheço professor aqui em Salto, que nunca teve um registro de faixa. Nem da branca, nem da azul, nem da roxa, nem da marrom, nem da preta. Hoje é professor. E ele é faixa preta. É um faixa preta, ele é professor. E aí eu fico pensando, ele vai formar alunos iguais a ele. E não tem, não tem problema. Não tem uma federação brasileira que não trata desse tema, hein? Não. Mas é que antigamente, tipo, no meu caso, eu tive que, quando eu peguei a roxa, que foi a última, né, que depois eu parei, eu tive que, é como se fosse fazer um resgate das minhas graduações pra... Por isso você veio que eu uso a roxa. Então, né? Pensado. Mas aí eu tinha a carteirinha de azul de Brasília, pra, tipo assim, voltar no tempo e entender por onde eu passei, porque antes não tinha. Na verdade, não era alguma coisa que... O professor tem que ter um pedigree, né? O que é um pedigree? Você abrir lá na confederação, na federação, no Brasília, Rio de Janeiro, colocar seu nome e realmente as suas graduações estão certificadas. Por exemplo, as da sua filha, todas as graduações dela já está no site. Então, se você entra... Mas da sua equipe ou da Federação Brasileira? Não, da Isabela. Não, eu sei. Da minha equipe. Da OA ou da Federação? Da OA. Tá. A hora que ela entrar na federação... Daí já copia. Já tá tudo lá. Tá. Então, o professor tem que ter um pedigree para formar filhotes com pedigree. Sim. Entendeu? Sim. Mais ou menos? Sim. E isso na nossa equipe a gente preza muito. E hoje, com essa comercialização toda... Vira cachorro caramelo. Quem não tem pedigree, vira cachorro caramelo. Vem, pode vir aqui na minha academia. Pode vir, eu cobro mais barato do que lá. Então, né? Eu uso kimono colorido. Exato. Então, por exemplo, são coisas que eu nem me preocupo se de repente a pessoa não ficar por causa disso. Porque ela realmente não se enquadra no nosso padrão. Não entendeu, né, o significado. Mas eu vejo muito que, assim, você tem uma hegemonia com as crianças, né? E até lá na troca de faixa, você acha que é a academia que mais tem crianças. Não sei se eu falar se é a maior, mas uma das. Da UA então, mas assim, eu penso daqui a 10, 15 anos. Não serão mais crianças. Então, é o que eu tô falando. Daqui 10, 15 anos, essa leva... Você vai muito... ter 30 faixa preta? Eu pretendo, eu quero ver. Nossa Senhora! Já pensou nisso? A Manuela, minha filha, mãe, vamos fazer a conta. Quando você acha que eu pego a preta? Já tá nessa vibração. Porque eu que tinha que ser sua primeira faixa preta.
Fala, filha, vai ser seu pai, depois você, calma, sabe? E é assim, é o que eu falo pra você. Tá tão difícil hoje o pai e a mãe, sabe? O pai e a mãe se frustram com qualquer coisa. O filho, ai, eu não tô querendo ir mais porque o meu amiguinho tá ganhando de mim. Ah. De vez de o pai falar, não, mas a vida é assim. Hoje tem perfil de crianças, né? Tem uns que eu falo dos meus filhos, por exemplo. A Isabela já tem uma pegada. O Antônio era mais good vibe. Ele até podia, não sei, lutar bem e tal, dentro dos amiguinhos dele da mesma idade. Mas é um outro rolê. Ele é outro rolê, a Isabela gosta. Ela vai pra cima. Sim. O Antônio ele ia, até mais do jeito dele. E eu me surpreendi agora. Eu fiz um treino de competição agora na minha academia, para as crianças. Faltava isso, né? Qual que é a diferença de um treino de competição para um treino convencional? O treino comercial acontece que tem bastante criança. É criança chegou hoje, vai fazer esse treino. Tá. O treino de competição é para crianças que já estão prontas para competir. Então, vai ter dia... Esse olhar é seu. Sim. Você que separa o joio do trigo. E aí eu fiz o quê? Chamei algumas crianças, coloquei no grupo para ver se tinha alguma criança interessada, porque às vezes eu não vejo aquela criança com potencial de competição, mas ela quer. Sim. Quer tentar, né? Então é melhor a criança que quer do que a que tem potencial e é preguiçosa. Sim. Né? Então, de repente, a criança quer e eu me surpreendi, porque eu achei que ia ter 5 no treino de competição. Que são os que que já lutam. Eu tô com quase 15. Tá. Que legal. A mãe entrou em contato, falei, entre em contato no particular quem se interessar. Porque vai ser um treino diferente. A gente vai É ter um treino mais pegado. nutricionista. Então vai ter que manter o peso. A gente vai ter psicólogo pra criança. Porque vai lutar, tem criança que leva na brincadeira, tem criança que fica com torcicolo quando vai lutar, antes de nervoso. De ansiedade. Então a gente vai trabalhar tudo isso. Tem os pais, que o psicólogo também vai trabalhar isso. E aí agora eu trouxe também um professor competidor, campeão, que é amigo meu, para dar aula nesse Quem treino que de é? competição. Conhece, será? É o Bob. Ele é de Indaiatuba. Ah, não conheço. É da OA É também. da UA, é uma faixa preta. Tem o Nato, Filho do Nato, o Bob. porque olha a loucura. O irmão do Nato, o Sérgio, você conhece ele, que é o adestrador? Sim. Ele virou amigo, que ele adestra o Max, que é o nosso cachorro, né? Ah, que legal. Então o Sérgio tá sempre aqui. Professor Nato foi embora agora, Sim, Estados sim. Unidos. Acabou de nascer a neném dele. Ele tá lá. Tá lá, super bem. E o Bob é filho dele. O Bob é filho dele. O Bob é filho dele. Ele fez o Bob um competidor. Quando o Bob era garoto, Bob, você tem tantas horas de treinos por semana para cumprir. Ah, pai, mas é muito... Você tem. Ele e um irmão. O irmão é do kickbox, também tá fora, lutando. E ele fez o Bob um campeão, né? Bob tem quantos anos? O Bob deve ter uns 24 agora. Ah, tá no auge. No auge, Tá ficou voando. campeão pan-americano. Vai pro Mundial agora. Preta também. Faixa preta, é. Ah, Foi pro europeu. Ele tá no Que faixa categoria? preta adulto pesado. Ele tá Pesado? entre os tops. É. tem o que, 90 quilos? Ele tem quase 2 metros de altura, né? Aff, Então ele é mano. magrão, alto. E ele é um menino nota 10. Então hoje ele é professor de educação física. Hoje ele é professor de academia, atleta. Então ele segue a mesma linha que eu. Sim. E eu convidei ele pra entrar nesse projeto. Isso me deixou muito seguro, levar a época, sabe? Que eu falei assim, é Gil, né? Primeiro pra colocar minha filha, principalmente, né? Porque assim, não sei se eu sou, né? O homem, você fala, tipo, mulher já tem um cuidado a mais, né? Mas assim, é professora de educação física, educadora, né? Já tem todo um pré-requisito já pra saber os músculos, como que eles se interagem na luta. É uma faixa preta, é uma mulher, então vai, né? E a princípio, depois você começa a ver outras coisas, né? E é uma construção. Assim, a construção, eu falo muito de nós respeitarmos os processos da vida, né? Que assim, quando você monta essa equipe, né? De lutadores que vão para a competição, nutre e tal. Mas assim, se não respeitar o processo, pode ter todo mundo, que não vai adiantar nada, né? E o processo qual que é? O processo da nossa vida é nós aprendermos com as derrotas, né? E ficou uma coisa muito marcada, eu acho que era a Kate, uma aluna sua, Kate. que era a menina a ser batida lá, né, entre elas. E teve lá uma competição lá só da sua academia, né? E a Isabela lutou com ela.
E foi uma luta ótima, assim. Páreo, né? E aí no final elas empataram e o juiz deu pra Kate. Tudo bem. Só que daí a Isabela desabou. Porque acho que ela se doou tanto ali. Essa é na minha ótica, né? Mas assim, eu preferi que ela perdeu do que ela ganhou. Não, sim. Porque assim, a lição que ela teve lá foi incrível, né? Eu falei, filha, você não entendeu? Ela é 2 anos mais velha, ela tava na amarela, ela tava na laranja, salvo o melhor juízo. Ela é mais graduada e você empatou com ela. O juiz deu por mérito, ela ganhou, não tá errado, mas você empatou. Ela tinha o dever de ganhar de você. Você empatou, então quer dizer, na próxima luta você já vai entrar com uma outra repercussão aí, que esse é o processo da... Exato. Acho que o seu processo foi assim também, né? Muito. Você deve ter perdido muito mais do que ganha os campeonatos. É o que eu falo, né? Hoje as mães me procuram pra colocar as crianças, a primeira coisa que a mãe fala, se ele perder, ele chora. Meu filho não consegue perder nada. Não perde com um amiguinho, não perde em casa, chora, se joga. Então eu falei, mãe, aqui o que ele vai mais acontecer é ele perder. Porque ele já entra no tatame, todo mundo já tá sabendo correr direito. Ele não sabe. Não. Ele já não sabe correr no tatame. Então ele tem que aprender a correr no tatame. É coisa tão singular, né? Os alongamentos, as coisas diferentes. Aí depois ele vai ter que aprender a fazer rolamento. E os amigos... Não tô nem falando em rolamento, tô falando em correr, né? É o básico. Aí a hora que ele olha os amigos rodando igual as bolinhas no tatame, ele fala, eu não sei fazer isso. Então ele já começa. Se retrair. Eu falo, todo mundo aqui começou igual você. Na próxima aula você já vai estar sabendo. Então, ali é um processo que te ensina como lidar com a derrota. É maravilhoso isso. Eu começo lá na minha academia com 3 anos. 3. 3 aninhos, que é o Baby Class. Né? Que são os chorões, né? Perdeu, chorou. Chora, olha pra mãe, chora. Eu lutei judô, eu chorava também. O que eu mais lutei foi judô. Então eu lembro que disputava campeonato e chorava mesmo, né? Enfim. E daí, depois essa fase vai passando. Aí depois, quando entra os 12, 13, eles começam a sentir também, não querem perder mais. Que daí começa a entender o ego. Antes não, antes é só educacional mesmo. Eles não querem perder porque é natural do ser humano não querer ganhar. Aí eles entendem, quando chega no 12, 13, começa o ego. Né? E o ego, qualquer pior. um, Dói, né? Dói. A Manuela perde luta, ela faz ai, 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 começa a chorar, diz que tá doendo o braço. Mas não tá doendo o braço, tá doendo o ego, né? Sim. Eu sei. Ai, pegou meu pescoço, tá doendo. Não tá doendo o ego. A maioria dessa idade acontece isso. Aí é um outro momento de começar a trabalhar novamente. Né? Mas olha que legal, né? As crianças já estão lidando com frustração que a gente lida adulto só. Porque quando que você vai entrar em contato com isso? Quando você tá trabalhando num lugar, a pessoa é melhor do que você. Exato. Ou num tatame, quando você entra, você já é adulto, você já tem toda uma ressalva, né? Ah, eu não sei fazer isso, aquela pessoa sabe. Entrei um dia, perdi, no outro perdi de novo. E aí você... Tem adultos que não sabem, adultos que não sabem lidar com isso. Olha, deixa eu falar. Eu recebi uma ligação, até achei que era um trote. Um gerente de uma empresa aqui em Salto, me ligando, me pedindo 2 funcionários que treinem jiu-jitsu. 2 garotos. Tipo, idade guardinha. Tá. Olá, Mariana, tudo bem? Eu tive uma indicação que você é uma professora aqui da nossa cidade. Eu pratiquei jiu-jitsu. Ele falou assim, eu quero funcionários na minha equipe que treinem jiu-jitsu. Porque eles sabem como lidar com a situação. Ele sabe como lidar com um funcionário que vai querer só ganhar e ele vai saber como lidar com isso. Então, se você puder me indicar. Cara, falei, é sério? Falei, que louco, né? Que legal, sabe? Que oportunidade. Aquele momento que você tá vencido. Você tá vendo como o jiu-jitsu ajuda na vida da pessoa. Sim, sim. E como as pessoas lá em cima estão enxergando isso, né? Os coaches hoje em dia aí, os principais, estão fazendo jiu-jitsu. Sim. Né? Verdade. Que é pra saber lidar com todas as situações. Porque se você sabe lidar ali embaixo, tomando um sufoco, você consegue pensar... sair daquela... Você consegue pensar de outra forma. E se você consegue entender que hoje você perdeu e amanhã você pode voltar lá e ganhar da mesma forma que você perdeu, eu acho que, assim, você ganhou. Olhando, né, para o nosso código de mestre, eu falaria que assim, você conseguir pensar, só pensar, não vou nem falar que você vai reverter a posição, ganhar, mas você conseguir pensar no momento de sufoco
traduzindo para nossa vida aqui, né? Você conseguir refletir no momento difícil da vida, porque eu sempre falo assim, é muito fácil a gente um churrasco, uma picanha, é ótimo, né? Agora, difícil é quando você está navegando em mares com tormentas, né? E aí você tem que pensar para sair desse mar aí, para sair desse momento difícil, né? Que é o mais difícil da vida, Com né? certeza. E essas são as lições que o jiu-jitsu, para mim o jiu-jitsu é muito importante. Não que eu seja atleta de jiu-jitsu, mas importante porque meu filho tá lá, meus filhos estavam lá. Né? A gente vê, né, a diferença quando entra uma criança ali, fragilizada, não sabe, não consegue, não posso, tenho medo. 6 meses depois, é outra. Criança, segura, né? A mãe vem e fala, Mariana, é outra criança, faz coisa que eu não imaginei que ia fazer. Eu sei como a gente tem essa convergência de ser a professora dos meus filhos, né? O Antônio, uma vez um aluno lá falou, o fulano deu um soco na minha cara. O fulano deu um soco na minha cara. De novo, eu falei, Antônio, é o seguinte, você faz jiu-jitsu. Você vai dar um mata-leão até ele desmaiar. Enquanto ele não desmaiar, você não solta. Você entendeu? Eu não falei mais nada. Nunca mais o fulano deu um soco. Eu não sei se ele deu, tá? Eu não sei. Eu dou aula no SAP, né? Que é uma escola. Eu dou aula para quase 200 crianças. Então, em um dia, 200 crianças. E aí lá, eu trabalho anti-bullying lá com eles também, né? Que é criançada. Gorda, não consegue levantar. Não vai caber na vaga. Não vai conseguir sentar. Daí eu falei, parou com isso. E aí eu chamei as crianças que sofrem realmente o bullying, né? Que é algumas, né? Falei, primeira coisa, vocês vão dialogar. Eu não estou gostando, isso está me chateando. Segunda vez, eu vou falar com a professora. Fala para a professora. Terceira vez, eu já te avisei, não quero. Quarta vez, passa o pé, joelho na barriga. Tá bom, tia, a gente vai fazer isso. Pronto. Tem que tomar uma atitude. Sim. E não é, aprender a se defender. Não pode usar. Pode usar. Porque ela tá sendo chateada, ela tá sendo agredida. Violentada. Exatamente. E às vezes ela não sabe chegar em casa e falar. Ou chega em casa e chora. Ou chega em casa e não quer mais ir na escola. E não fala. Né? Não. A Manu, ela tinha 4 aninhos. Eu dava aula na escolinha, tudo. A diretora me chamou. Mãe, oi. Olha, eu vou te falar o que aconteceu. A Manu pegou o menino pelo pescoço. Eu não sei, mãe, uma gravata, um negócio assim. Aí um mata-leão. Ela mãe, a criança começou a chorar, foi um desespero. Eu falei, que criança? Daí falei, olha, essa criança, ela já tinha reclamado dessa criança pra mim. E eu orientei ela, não deixar o menino passava a mão no chão e passava na boca das crianças. E eu falei, Manu, faça, filha, se defenda, você já sabe. A Manu já lutava, ela tinha 4 aninhos. Mano, não deu outra, catou no mata-leão. Aí depois a diretora falou, olha, Mariana, a gente assustou, mas eu vou te falar, resolveu o problema que ninguém resolvia. Né? Então, eu não gostei de ter sido chamada, enfim, porque a filha da professora de jiu-jitsu. A filha da professora de jiu-jitsu. Dando um mata-leão. Tinha que esperar um quadro do Picasso pintado. Não, só que daí depois eu falei, ela é orientada a se defender. Né? Então, hoje eu oriento as minhas crianças. Eles não vão brigar. Eles sabem que eles não podem entrar em briga. E nem mostrar golpe, né? Vem aqui, meu primo chegou em casa. Vou te dar 5 mata-leão. E o primo não sabe bater. Vai apagar o primo. Então eles são proibidos de fazer isso. Né? Só que, para se defender, eles são orientados. E eles vão saber se defender. E dessa toda a sua trajetória aí de capoeira, jiu-jitsu, professora, campeã, paulista, nem sei quantos títulos você tem, né? Mundial, enfim. Me fale um código de mestre que você poderia deixar para nós. Desistir jamais. Sim. Por que eu falo, isso tem na minha mente? Que ainda não sou campeã mundial. E eu tenho 3 vice-campeonato mundial. 3. E esse ano eu vou para tentar... E são por questões singulares. Uma vantagem, né? Vocês devem estar muito niveladas, né? Todas vocês. Sim. Os 2 últimos eu perdi por uma vantagem. Brasileira ou gringa? Todas americanas. Americanas. Então... Elas estão só porque o brasileiro dominava essa arte, né? Agora já estão... né? Agora o brasileiro tá lá ensinando. Eles estão aprendendo bem. E eles têm todo um suporte, né? Sim, uma infraestrutura gigante, incrível, Totalmente diferente. Mari, obrigado, né? Pelo código.
Acho que é um código que se aproxima muito do meu. Acho que nesse último vídeo que elas editaram, eu traduzi muito nessa questão de não desistir, né? De enfrentar os desafios, de enfrentar mais uma vez um campeonato mundial. Acredito que você vai ter esse enfrentamento em breve. Importante que as pessoas acreditem em você, como eu acredito, porque sempre precisa de uma ajuda, né? Um apoio, uma questão financeira. E é muito importante você carregar o nome do jiu-jitsu, carregar o nome da cidade, carregar o nome do estado, carregar o nome do Brasil. O campeonato mundial transcende a cidade de Salto, né? Sim. E vai para um nível mundial mesmo, né? E certamente eu tenho certeza que empresas de renome aí vão acreditar em você, porque até para levar o nome dela lá para os Estados Unidos, né? E eu vou consultar alguns clientes meus. Me fale, se você já tem a data, fale por favor. Agosto. Agosto. Dia 20 de agosto até dia 2 de setembro. E o ideal é que já comece a tratar isso até para comprar passagem, que fica mais barato, chegar muito perto fica mais Vai caro. ser em Las Vegas, né? Las E, Vegas. É o maior campeonato de jiu-jitsu do mundo, o World Master. World Master. São mais de 10 mil atletas Master inscritos. por causa da idade? Ou... Sim. Tá. Acima de 30 anos. Acima de 30. É Master. E aí, esse ano eu vou novamente. Agosto Esse tá ano lá. eu volto campeã, se Deus quiser. Vai. Opa, já Todos é. esses anos que eu fui, eu sempre tive o apoio de algumas empresas aqui de Salto, né? E esse último ano que eu fui, acho que eu não tive, fiquei até feliz porque eu pude pagar Ai, que legal. minha viagem. Pelas suas Legal. conquistas. Daí eu falei, nossa, Empreendedoras, né? poxa, que legal. Só que mas é difícil, né? Porque Sim. você trabalha um ano para poder fazer essa viagem. Fazer um rolezinho lá de uma semana. Era uma coisa que eu podia estar investindo na minha academia, que é o que eu Sim. também quero fazer. E quem se interessar em me ajudar aí pro Mundial, eu fico muito feliz. Parabéns. Pode eu contar acho que a gente comigo. vai ter que ter outros rolês, porque o tempo já está acabando. E eu queria saber mais da arbitragem. A gente nem falou muito sobre arbitragem, que é mais uma profissão, né? Pois Eu acho mágico o jiu-jitsu porque eu falo, com 20 anos você já tem uma profissão, né? E Se é, você conseguir e é no se mundo graduar, inteiro, né? Sim. Por exemplo, o médico, profissional médico no Brasil, vai para os Estados Unidos, Não pode. ele não pode exercer. Sim, O faixa preta, ele é faixa preta no mundo inteiro. sim, Então é uma profissão, né? sim. E Legal. muito também fácil de você exercê-la, né? Que não tenha, se quiser fazer lá na garagem, como você começou um dia, né? Quer fazer, dá. Para Sim. começar, dá pra fazer em qualquer lugar, né? Esse ano eu completo 8 anos que eu me tornei árbitra. Que legal, E eu sou uma das únicas árbitras do estado de São Paulo, mulher. que legal. Tô querendo trazer mais mulheres, mas é um ambiente bem Ainda dominada pelos difícil e homens. masculino. Sim. Assim como o jiu-jitsu, né? E agora você tá desbravando isso aí. E eu, quando eu tô com os meninos, né? Igual o fim de semana, eu vou estar com 40 árbitros. Eu sou mais um menino ali no meio Sim. deles, sabe? Eles têm todo o respeito de todos, nunca tive problema. Mas acaba conversando como se eu fosse mais um menino no Sim, meio, sim, assim. sim. E eu já me acostumei com isso. E as mulheres acabam que não se acostumam, né? Sim. É difícil. É que eu não tenho problema, eu já sou... Acho que é da sua característica, sua personalidade. né? E eu gosto bastante dessa profissão. Tenho que estudar também bastante, isso me... É muito difícil, Uhum. né? Eu cheguei a ver, assim, superficialmente a questão das regras. E são atualizações constantes, né? Não é uma coisa que você estudou, A gente faz um tem um RTP, certificado. uma reunião de regras, toda sexta-feira antes do campeonato. Então a gente põe todos os vídeos, todas as regras, faz prova. Então a gente tá... É constante, né? Diariamente. Um aprendizado. Então é isso aí. Chegamos mais na reta final do nosso Código de Mestre. Muito obrigado pelo seu Obrigado a código. vocês. E saiba que eu tenho uma admiração incrível por você. Agradeço você, como já agradeci várias vezes, por estar lá cuidando da minha filha, que é uma das coisas mais, acho que é a coisa mais preciosa da minha vida, né? Os dois, não só ela. Estava cuidando dos dois, agora só está cuidando de uma, né? Pode deixar que eu vou cuidar bem. Adoro a vibração sua, dela. Para mim, pouco importa se ela vai ser uma referência no Gil. Gostaria que ela alcançasse uma graduação, uma faixa preta, mas vai depender exclusivamente dela, né? Sim. O meu objetivo já entreguei ela para você lá, assim como entreguei o Antônio, e ela tá indo. Às vezes algumas coisas que me chateia, que te chateia, mas eu acho que tá indo. É uma Isso fase importante. também, né? O jiu-jitsu tem uma amiga, ela falou pra mim hoje, tô meio desanimada.
E eu falei, hoje você tá desanimada, amanhã você se anima. Sim. São ondas, né? Nem vida, todo dia né? vai ser bom. Tem dia que eu vou treinar, apanho de todo mundo, eu volto com o som do carro desligado. De bode. Aí tem dia que eu volto com o som no último, feliz. Então, nem todos os dias vão ser bons. Eu falo isso pra ela. Só que ela só tem 20 anos, né? Então Sim. ela vai entender isso ainda, É a né? maturidade, né? Exato. E eu acho que quando o jiu-jitsu, por exemplo, o jiu-jitsu pra você se tornou uma profissão, né? O que lá atrás pra mim chegou a passar pela minha mente. Mas aí veio faculdade, trabalho e tal. Então eu vejo que essas outras coisas, pra muitas pessoas, às vezes acabam se tornando uma prioridade. E o jiu-jitsu entra num lugar de hobby. Sim. E às vezes acho que essa transição, ela frustra também, né? É. Porque, pô, você tava ali num ritmo. Aí, de repente, você muda o ritmo. Ou porque, no meu caso, por exemplo, depois que eu tive as crianças, meu ritmo mudou bastante. Daí você olha assim, Pra mim, que frustrante. o jiu-jitsu sempre foi a minha prioridade, né? Pra Incrível, tudo, assim, né? desde que eu comecei a treinar. Quando eu tive a Manuela com 3 meses ia no tatame, no bebê conforto, ficava lá e eu voltei a treinar, sabe? Que legal. Ah, a Manuela tá chorando, dá uma mamar. Dava uma mamar e voltava Ia a treinar. E aí depois, quando eu conheci o Elton, ele tentou, opa, peraí, só tem homem onde você treina, melhor você parar, vai treinar outra coisa. Eu falei, não, amigão, você me conheceu faixa roxa. Se você quiser ficar comigo, ou você vem junto, ou tchau. Aí ele Ou não enche meu saco. entendeu E veio. e veio Tá junto, junto. entendeu? Ele aceitou. Pro Elton não é fácil a minha profissão, né? Porque eu viajo, é um monte de homem. Eu vou arbitrar, é só homem. Eu vou treinar, é só homem. Mas aí entra a confiança. Ele sabe o que eu sou, né? Então, Exatamente. ele pode ir comigo aonde ele quiser, a hora que ele quiser. No treino, no campeonato, na casa do meu mestre. Aonde ele quiser, que ele vai ver que eu trato A de todo mesma mundo. Mariana. Exatamente. Então, Isso não aí. tem problema. Mais uma vez, muito obrigado. Você é sempre bem-vinda. Obrigada. A gente já tá junto aí há alguns anos e se depender de mim, estaremos mais, né? Não sei quanto. Conte comigo sempre, tá? Já tive o prazer de te ajudar tecnicamente, isso foi muito grato. E se precisar de mais alguma coisa, você sabe me encontrar. Os. Ou não posso falar, eu Os. sou até os. Pode sim. Posso, os. Obrigado a todos vocês. Mais um Código de Mestre. E aguarde os próximos códigos que daremos para vocês. Um abraço a todos. Alright. Foi bom, né? Dentro de uma Dava pra hora. ficar mais 1 hora de papo aqui. Exatamente.